Opa, meu nome é Reply, e hoje eu quero falar sobre artes estranhas, teorias bizarras e uma carta de amor. Na verdade, eu quero me aprofundar um pouco nas artes de Ena, e como aparentemente a obra se trata de algo muito maior que apenas uma série de animação estranha do YouTube. Ena pode ser resumida como uma série de animação que conta atualmente com 3 episódios: Dia de Leilão, Festa da Extinção e Escadas da Tentação, sendo idealizada por Joel Guerra, esse artista peruano muito simpático que conseguiu ter o seu avatar desenhado por um daqueles perfis do Twitter que desenham avatares no café. Mas eu não tô ressaltando isso porque eu tenho inveja. Nada do que eu vou mostrar nesse vídeo é à toa. E eu te peço que guarde bem em sua memória esse cachorrinho. Você não precisa assistir a série pra poder assistir esse vídeo. E ele não vai estragar a sua experiência. Pode ver sem medo. Existem referências que eu tenho certeza que eu não consegui linkar com a obra original, mas acredito que como comunidade artística que somos, chegaremos em alguma resposta com os comentários. E o que é Ena? Ena é essa personagem aqui, teoricamente nossa protagonista, que iremos acompanhar ao longo de 3 episódios, aos quais eu vou resumir para que as referências não fiquem sem contexto. E a gente pode começar pelo design da própria Ena, uma referência direta ao cubismo de Picasso, que visava retratar as coisas como elas poderiam ser vistas em todos os ângulos. Eu explico mais sobre isso no meu vídeo sobre como as teorias da 4ª dimensão foram usadas na arte. Muitos gostam de pontuar que o design seria especificamente inspirado nessa pintura, A Garota em Frente ao Espelho, onde o Picasso retratou a jovem amante que ele teve enquanto ainda era casado. Nessa pintura, ele tenta mostrar não apenas as diferentes dimensões que seriam vistas fisicamente, mas 2 planos emocionais da personagem: o mundo de fora do espelho, como ele a via, e o mundo dentro do espelho, onde era como ela se via. Também existe a interpretação de que se trata de uma mulher contemplando sua multiplicidade, estendendo a mão na tentativa de unir suas diferentes singularidades. E pra quem tem complexo de vira-lata aí, a arte do Romero Brito foi um expoente de influência na escolha da estrutura e estilização de cores, e suas roupas foram inspiradas pela Maria Takeuchi, misturando um pouco com os uniformes escolares peruanos. Mas não para por aí, porque o design da personagem se altera conforme seu humor, alterando inclusive seus dubladores, inclusive mudando sua movimentação, trocando entre movimentos de dança dos anos 80 e filmes clássicos como Drunk Master do Jack Chan para quando ela tá bêbada. Uma das formas que aparecerá é uma variação dessa Ena bêbada, chamada Ena Diablada, que inclusive faz referências às máscaras diabladas peruanas, uma tradição secular da cultura local. O cubismo foi um dos primeiros movimentos das vanguardas europeias, e veio junto com a quebra do tradicional, sendo marcado por surgir em meio a inovações tecnológicas e tensões políticas antes da Primeira Guerra Mundial. Mas sem enrolar, vamos tentar começar o episódio. A personagem principal, carregar o cubismo no seu design, indica no mínimo um desejo do autor da animação em expressar a ousadia e estranhamento do movimento revolucionário. E isso não para com a Ena. A melhor amiga de Ena, a Muni, tem um design um tanto particular também. Ambas são apresentadas no primeiro episódio, Dia de Leilão, onde elas correm por um cenário repleto de lápides com uma lua no céu. O design da Muni claramente é inspirado em outro artista revolucionário, conhecido como Méliès, de um dos filmes que ficou marcado na história. Se chama Viagem à Lua, e se trata do primeiro filme de ficção científica feito, lançado há 120 anos atrás. Georges Méliès foi um ilusionista pioneiro, considerado o pai dos efeitos especiais na cinematografia. Ele também foi o inventor da técnica que vocês estão muito acostumados a ver aqui no canal, chamada time-lapse, que é acelerar as imagens para que o tempo pareça passar mais rápido. Um filme bastante conhecido que faz referência a esse inovador é A Invenção de Hugo Cabret, fica a recomendação. Ele foi a primeira pessoa a construir um estúdio cinematográfico na Europa, produzindo mais de 500 curta-metragens, muitos que hoje encontram-se perdidos para sempre. Essa imagem da Lua foi por muitos anos considerada um sinônimo da criatividade e ousadia dos sonhadores, que tornavam a fantasia algo real através da arte. Assim como Picasso tornou para nós, seres tridimensionais, imaginar a 4ª dimensão algo possível de se observar. E agora já temos 2 pontos principais desmistificados na história de Ena, mesmo que o vídeo mal tenha passado de 10 segundos de análise do material original, e eu não raspei nem de leve na parte mais interessante. Então, vamos prosseguir. As 2 personagens notam como existem várias pessoas no leilão e imaginam como o item deve ser especial. Nisso, notamos como Muni tem um aspecto julgador quanto à beleza, afirmando que as pessoas de lá são feias. A estética do episódio, segundo o autor, foi inspirada no jogo The Town If No Name. No alto aparece uma fita de música dos anos 80, que controla um fantoche personificado. Esse será o leiloeiro, e ele promete que todos os problemas existenciais da multidão logo irão embora. O que está sendo leiloado é um cachorro e uma ampulheta. O leiloeiro parece um pouco surpreso com o item, embora fosse de se imaginar que, como um leiloeiro, ele previamente deveria saber o que iria participar do seu leilão. E esse cachorro é exatamente o cachorro utilizado como avatar pelo criador da história. Sei que muita gente não faz essa ligação imediata, mas Avatar não é só o nome do filme com a maior bilheteria do mundo, que ninguém consegue lembrar o nome do protagonista, ou da série animada dos 4 elementos. Avatar, na verdade, é uma manifestação corporal de um ser imortal. A palavra veio da crença hinduísta, e é uma forma de manifestar o divino na forma carnal. A questão é que nos tempos
tempos modernos de internet, o significado se ampliou. Hoje podemos tratar a internet como um plano, o nosso mundo fora da internet como outro, e as ideias e a sua mente como outro também. Você que tá vendo esse vídeo agora, você tem um avatar que é a sua representação em um mundo online, que no caso é o ícone que vai aparecer se você tiver a boa vontade de comentar pra apoiar que eu faça mais vídeos como esse. O seu avatar na internet representa você, mas não é só você de fato, assim como esse cachorrinho. É o avatar do criador da história, mas não o criador em si. Pra quem conhece Undertale, é meio que muito parecido com o que o criador do jogo fez com aquele cachorrinho. Acho até engraçado que ambos sejam cães. De acordo com o próprio autor da obra, os cães são infinitos e sempre estarão no universo de Ena. E provavelmente esse cachorrinho em questão teve sua própria musa inspiradora na própria cachorrinha do autor. O nome dela é Dona, falando nisso. E fazendo um parênteses aqui, que sonho seria poder dublar um desses, né? Boa sorte pra todos que tentarem ser dubladores desses infinitos cachorrinhos. E agora, é interessante se atentar pra representação. O tal item que está sendo vendido, na verdade é o avatar do próprio criador do show dentro de uma ampulheta. A próxima frase da Muni, aquele cachorro parece que tem algo a dizer, se você entende o que eu quero dizer, só me confirma essa linha de pensamento, mas não acaba por aí. A história termina aos 2 minutos e 20, com pedaços de um cubo caindo sobre os participantes lápides do leilão, levando o mesmo a ser cancelado. Essa pedra poligonal flutuante, falando nisso, me lembra muito como os polígonos para jogos 3D precisavam ser modelados aos poucos para formar todos os objetos. E isso não é à toa. As lápides que estavam participando do leilão são referências diretas às lápides de uma pintura sem nome de Zdzisław Bębnicki, esse autor sendo uma grande inspiração confirmada para os designs de muitas entidades que aparecerão durante a série. As duas ficam chateadas e Ena acaba vomitando, expelindo estática. Essa estática se converte no cachorro, dessa vez fora da ampulheta. O cachorro surge com o som da inicialização do antigo PlayStation, que tinha majoritariamente seus jogos formados com essa técnica de low poly, dada a limitação dos gráficos na época. Cabe aqui então a minha interpretação pessoal de que essa série, que leva o nome da protagonista, acaba se tornando um reflexo do interior do autor, colocando suas referências que o levam a chegar até onde está agora. O PlayStation que marcou sua infância e de muitas crianças hoje em dia que têm entre 18 a 35 anos é apenas um dos milhares de exemplos espalhados, que certamente foi o caso do animador, que tem, de acordo com o Twitter, atualmente cerca de 30 anos. O Dia de Leilão, o nome do episódio, é uma metalinguagem para vender a própria ideia do autor e do tempo que o mesmo trabalhou nela. Quanto que as pessoas têm a oferecer por esse cachorro na ampulheta? Vale a pena pagar o preço para ouvir o que esse cachorro tem a dizer? Mas sobre todas essas referências e essa metalinguagem que não para por aí, e o que ele quer dizer com essa história toda, a gente já chega lá, porque como eu disse, acabou o primeiro episódio. Festa da Extinção tem 5 minutos de duração, praticamente o dobro do primeiro, e nesse episódio as mensagens são bem embaralhadas, mas todas fazem muito sentido no fim das contas. Tudo começa com Ena aparecendo do nada na frente de uma espécie de poltrona com as cores do Microsoft Edge, meio que o navegador filho do Internet Explorer, o primeiro navegador que a maioria das crianças dos anos 90 teve contato. Aqui talvez seja a primeira vez que eu irei falhar com vocês, mas certamente não será a última, e eu não consegui identificar o que esse objeto poderia estar referenciando. Meu editor, que entende muito de jogos antigos, disse que lembra muito um Atari Jaguar. Mas continuando, uma massa amorfa surge abaixo de uma cabeça de pedra cortada. Essa cabeça é a primeira referência artística dupla da série. Na verdade tripla, pois ao mesmo tempo que muitos reforçam como ela tem as cores do Google Chrome, não para por aí. A imagem da cabeça também referencia as estátuas gregas, mais precisamente a estátua de Davi, da obra de Michelangelo, que foi inspirada nas estátuas gregas, que traziam consigo o ideal de perfeição e beleza, que poderia ser somente alcançado pela arte. Isso de certa forma é reforçado pela primeira linha do que é dita pela entidade. Ena representando o abstracionismo moderno, onde o belo não é o típico nem o associado com o perfeito, não se encaixando nos padrões. Padrões esses que até hoje permanecem reforçados em nossa mídia, modernizados para se adequar à internet. E a tripla referência é do primeiro aesthetics formalizado na internet, que já comentei aqui no meu vídeo sobre a aesthetics, a cabeça de Davi sendo utilizada como um símbolo clássico para o Vaporwave. O criador da série disse em seu Twitter que todo o episódio teve sua estética majoritariamente inspirada nos trabalhos de Osamu Sato, especialmente no jogo LSD Dream Simulator para PlayStation, onde o jogador se move por ambientes surreais sem um objetivo aparente. Mas Ena, nesse curta, tem um objetivo: entregar algo importante para sua melhor amiga. E embora ele alerte que ela será barrada de continuar pois precisa de uma amostra de sangue, após alguma insistência, ela ganha permissão de prosseguir, pois seu nível de ameaça é considerado baixo. O labirinto em que ela se encontra é de fato inspirado no jogo para PlayStation, mas também apresenta referências à tela de labirinto do Windows 95.
foco, que era ativa toda vez que se saía de frente do computador por mais de 15 minutos. Nessa tela, o personagem ia vagando pelo labirinto, por vezes encontrando pinturas ou até animais, até chegar ao seu fim, onde ele encontrava um rosto feliz e o labirinto reiniciava. Não era possível jogar o labirinto, como muitos tutoriais prometiam ensinar na época, e o próprio criador do jogo disse que se inspirou nessa tela de proteção para uma parte de seu jogo, ou seja, mais 2 camadas de referenciações artísticas. Nesse labirinto, a Anne irá encontrar vários personagens que falam em línguas diferentes, porém com legendas em inglês. O que acontece é que o que é dito pelos personagens e o que é legendado é diferente. Não que sejam referências artísticas, é muito mais uma questão de lore para teorias. Para matar sua curiosidade, eles dizem esse tipo de coisa. Espera, Anna, onde você tá indo? Vai embora daqui antes que eles te capturem. O quê? Sua pirralha. Apenas vá embora e não aceite nada das pessoas daqui. Por favor, esqueça dos seus amigos. As coisas que acontecem nesses corredores são vergonhosas demais para pôr em palavras. Minha única esperança é que você saia sem ser poluída por nossos pecados. E continuando nessa aventura, a primeira entidade que a Anna encontra nesse labirinto é Merci, que, como o nome já indica, tem uma mistura de elementos mímicos franceses, sendo uma referência direta aos mímicos que aparecem em RuneScape. Quanto à máscara, é um Haroetal, uma máscara tradicional coreana do século XII, utilizada em rituais. Mais especificamente, é a máscara Punai, uma das 12 que, traduzida em português, significaria a concubina, sendo motivo de briga e desejo de outras 2 máscaras. O próximo personagem encontrado por Anna é o Rubik, que tem essa aparência bem diferente logo de cara. O nome já indica que a inspiração vem do cubo mágico aqui no Brasil. Não tem nada muito difícil de entender nisso, apenas serve para fazer um trocadilho. O próximo personagem encontrado, que sai de uma espécie de nave espacial, é o Robert, que é comprovadamente uma referência direta a Hiroshi Uchiyamada, do anime The Great Teacher Onizuka. Ela então sobe as escadas e consegue finalmente encontrar Muni, que dessa vez está sem o projétil no rosto. Nesse ponto que a gente vê pela primeira vez a tal da Anna bêbada. Eu já mencionei sobre as referências que aparecem pra ela. Nisso, ela solta um código Morse, que não é referência a nada, só é engraçado mesmo, e diz que veio só pra trazer um presente pra Muni. Are you drunk again? Oh, no, 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 no. I just came here to bring you a gift. As mãos estão vazias, e a Muni conclui que no fim, ela mesma era o presente. Eu, na verdade, considerei muito fofo da parte da Anna. E com isso, a gente termina o segundo episódio, cuja estética também foi inspirada no jogo Middens, um dos jogos favoritos do autor. Escadas da Tentação é o episódio mais popular da primeira temporada, contando com 17 minutos de duração. Começamos o episódio vendo um daqueles bonecos tradicionais usados para desenho, que a maioria dos desenhistas iniciantes já comprou e achou que ficaria melhor usando ele para fazer 1001 poses. Na verdade, esse negócio é bem ruim, não faz várias poses e só serve para decoração mesmo. Eu tenho 2, inclusive, sendo que um tá meio quebrado. No começo do episódio, aparece a Muni, fazendo uma referência ao episódio passado, usando o mesmo padrão de papel de parede no skate dela. E a Anna não parece estar muito contente com a suposta festa em que elas estão. Então elas combinam que quem chegar primeiro ao topo do The Great Runas vai ter que pagar as dívidas da outra. Elas concordam e nesse momento aparece esse negócio aqui. Essa conceitualização, na verdade, se trata de outra inspiração tirada dos trabalhos de Zygzlaw. A Anna não estava aparentemente pronta e acaba passando mal. Nisso, aparece a logo da Toei Company, estúdio responsável pela distribuição de várias coisas muito populares nos anos 90 e 2000, como Kamen Rider, Dragon Ball Super, Slam Dunk, One Piece e outras produções clássicas japonesas. Nisso, a Anna tem certeza que não vai conseguir, mas tenta mesmo assim, pois a Muni diz que vai dar uma vantagem a ela. Aparece um contador na tela e nos vemos numa espécie de minigame, onde as paredes são formadas pelos bonecos de pose. Eu tentei encontrar qual tipo de jogo isso iria se referir mais precisamente, mas não encontrei. Nesse labirinto, ela encontra o Brick Frog, que aparece com explosões em PNG sem copyright. Todo mundo pode usar uma. Se liga, eu vou explodir agora. Continuando, especula-se que o design dele foi uma inspiração do Vibri, um personagem de jogo de ritmo do PlayStation, chamado Vibri Ribbon. Ele basicamente deseja boa sorte pra ela, e ela continua seguindo em frente, enquanto vemos várias manifestações dos bonecos, ora servindo como paredes, ora dançando como obstáculos, ora tentando escalar na estrutura que parece ser o portal do Great Runas. Faltando 5 segundos pra acabar o tempo da suposta vantagem, ela encontra outra entidade, o Mercador. Ele surge a partir de um cara de triciclo, e as máscaras que servem como malabares se transformam na entidade. Essas máscaras, na verdade, não são uma versão vermelha do Anonymous, que vão hackear a sua alma. Elas me lembram muito mais as máscaras dos Peruvens Waklus, usadas em festivais peruanos, embora eu não tenha encontrado nenhuma exatamente como essa. Essa nova entidade oferece algumas guloseimas pra Anna. Ela, a princípio, recusa, e vem a aceitar quando o personagem fala de turons, que é inspirado nesse doce aqui. A gente no Brasil traduz como torrão, mas o do Brasil é
bem menos apetitoso, vai. Aparentemente, a Ena gosta muito de Turons. A dança que ela faz após conseguir o Turon é uma referência ao clipe Once in a Lifetime, do Taking Heads. Na verdade, vários movimentos da Ena nesse episódio acabam sendo espelhados desse clipe. Depois dela pegar o Turon, ela se depara com The Great Runas colapsando e entrando dentro de uma outra entidade. Esta que lembra muito a obra Filho do Homem, de René Magritte. Ao encostar na entidade, somos transportados e vemos vários corpos empilhados e a criatura novamente. Lá, ela sobe uma escadaria e chega em uma sala que lembra a aparência de um computador. É especulado que seja uma referência a um easter egg chamado Hall of Tortured Souls, presente no Windows 95, que poderia ser acessado através de comandos específicos dados no Excel, que abriu um pequeno pop-up em um mundo 3D atravessável, onde existiam os créditos dos desenvolvedores do Office 95, assim como fotos deles. A entidade que ela encontra lá é denominada de Ulysses. Ele diz que a celebração acabou e que vai levar muito tempo para acontecer de novo. Seu design foi confirmadamente inspirado no Lord Farquaad do Shrek. Então, para continuar sua viagem, ela pula no código de programação que aparece em formato de piscina com o aviso de Ulysses, que desejos e vontades nunca são realizadas e que ela irá falhar como todos os outros. Então ela cai em uma realidade poligonal, onde existem várias ampulhetas no horizonte e uma grande estátua que parece segurar o céu. A posição em que esse prédio se encontra me lembra muito uma referência de Atlas sustentando o mundo. Dentro desse prédio podem ser vistas várias flores, com vários cachorros de ampulheta lá dentro. Teoricamente, todos sendo cuidados por um pastor, este com um rosto baseado em uma pintura muito famosa de Picasso, chamado El Gato. E a ideia de ser um pastor com uma bengala aparentemente veio desse vídeo aqui, que foi recomendado pro autor durante uma live. É, eu sei, meio estranho, mas a figura de um pastor, nesse caso, parece ter um significado simbólico um pouco mais aprofundado. Esse pastor acaba trocando o torrão que recebeu por uma amostra de sangue, e assim ela vai poder prosseguir em sua jornada. Então ela acaba entrando em uma das linhas de código, onde vê os corpos de várias Enas e passa por uma porta azul, chegando a um espaço com um design um tanto peculiar, onde ela acaba encontrando uma banana, e por consequência, dois personagens, chamados de Maria e Gabo. Esses dois são os personagens favoritos do autor da série até o presente momento. O nome Maria, se você lembra, foi de uma cantora que inspirou as próprias roupas de Ena. O design dos dois são baseados em uma pintura religiosa chamada Salome Bringing the Head of St. John Baptist. Inclusive, uma das frases que eles dizem no encontro se trata na verdade de uma referência ao jogo Space Funeral, que acredito que tenha sido censurada para melhor se adequar ao YouTube. Graças à amostra de sangue que ela apresenta, eles deixam ela prosseguir. Esses gatos portais foram confirmados como parte de um sonho que o autor teve. Entrando na boca de um deles, Ena se vê no meio de um deserto. Esses braços pelos quais ela passa foram modelados com base nos braços do próprio autor, e todo o deserto se trata como uma referência a The Haunted Wasteland, de The Legend of Zelda, assim como a pirâmide que gira, que foi inspirada no Templo da Floresta. E as pedras que você vai acabar encontrando no caminho são uma referência direta ao trabalho de Tetrus Vandi. Já toda a temática de deserto claramente parece ser inspirada na temática da Bíblia e das pragas do Egito. Lembra que eu falei que a figura de um pastor era um tanto peculiar? Pois bem, a presença de um anjo biblicamente acurado, a transformação da água em sangue, parecem ser uma clara alusão ao tópico. Claro, no meio disso tudo tem um golfinho rosa que gosta de fazer trocadilhos, que talvez seja outra referência a Vaporwave, mas eu não posso afirmar com certeza. Ele diz que a Ena deve tornar a água vermelha, e em troca a porta da pirâmide se abrirá para ela poder prosseguir. Ela segue algo semelhante a um olho de Ender do Minecraft para chegar até o local da água, mas isso foi contradito pelo autor, que disse nunca ter jogado Minecraft por ter problemas com enjoo dada a movimentação do jogo. E diferente de outros personagens, o olho cria um personagem que é exclusivamente original do autor, sem referências a outras coisas ou pessoas. Assim que a água se torna vermelha, é possível ver uma cabeça de uma estátua de leão ao longe. Sim, isso é um leão e um cachorro, mais especificamente chamado de Shisa. São estátuas guardiões de templos japoneses muito utilizadas também como um elemento no Vaporwave. Ao entrar na pirâmide, são observados os corredores que eu já mencionei, onde ela atravessa e chega nesse lugar, chamado de The Dead God Graveyard, onde uma pedra que estava na entrada rola pro lado para que você passe. Indo ainda nas metáforas bíblicas, isso poderia aludir ao momento em que a porta que fechava o túmulo de Jesus rolou para o lado para que ele pudesse passar. E Ena se vê diante de uma ponte colorida, com várias figuras humanoides ao fundo e vários pilares. Esses pilares novamente lembram uma das pinturas de Zigzlau. Nesse momento, notamos que os símbolos que vimos no quadro, na porta de pedra e na porta ao fundo parecem representar olhos chorando. Pelo menos, é uma interpretação grosseira, já que as outras portas parecem que eles estão com uma expressão meio cabisbaixa, característica do cartoon. Ela se aproxima da porta final, aqui tem olhos chorando e imita todas as outras imagens que já vimos, porém, no meio do caminho, ela é surpreendida por Muni, com um cajado de pastor fincado nela. Esta chegou primeiro ao lugar e já fez um desejo para o The Great Runas. Muni hesita em contar o seu desejo, porém, ela se parte ao meio e de dentro dela surge uma criatura
caricatura, com uma pose que a princípio compararam com a Jekyll Pose, o que faria sentido dada a época em que a animação foi feita, porém, não dá pra afirmar com certeza se é ou não uma referência. E então, descobrimos que o desejo da Mooney era ser magra, e o episódio acaba. Acredito que essas tenham sido todas as referências artísticas que Ena possui, ao menos todas as que eu fui capaz de encontrar através de muita pesquisa e um pouquinho de dedução. Mais do que uma animação, Ena, nesses 3 primeiros episódios, me parece ser um agradecimento e uma homenagem do Joel para a arte que o fez ser quem ele é, suas inspirações que o conduziram a ser o artista incrível que é hoje, quase que uma carta de amor ao que formou seu imaginário e seus sonhos. Gostaria de aproveitar esse final para agradecer a Lapiseira que me apresentou essa série fantástica e o Linkzinho por seu vídeo de teorias, que aborda a série com uma perspectiva completamente diferente da minha e que me deu vontade de dar os meus 2 centavos sobre o que eu acho que a série é. Também agradeço a você que ficou até aqui. Geralmente meus vídeos são só assistidos até os 6 primeiros minutos, então se você ficou até o final, comenta ampulheta, que daí eu dou coração e sei que você me apoiou até agora. E bem, te vejo no próximo vídeo. Até mais!